A jornalista Milena Martins, durante a tarde de hoje, percebeu um pouco da mudança das feições e até mesmo do comportamento de Geraldo Marcelino. Você acompanha a partir de agora a segunda reportagem sobre o julgamento. 28 de abril de 2011, uma data para ficar na história de Caratinga. Todos querem saber como foi um dos julgamentos mais esperados dos últimos anos. Novas revelações. O que disse o promotor responsável pela acusação do réu? Qual a justificativa da defesa em uma história no mínimo intrigante? Ossos encontrados no quintal da casa dele. Uma forte prova para quem acusa. Quem retornou com as atividades do julgamento na parte da tarde foi justamente a acusação. Em um período de 1h30, a promotora Flávia Alcântara revelou aos 7 jurados detalhes do processo e usou a seguinte frase: "A rainha das provas é a lógica humana." A promotora comentou sobre o que previa como argumentos por parte da defesa, como a alegação de que depois de desaparecidas, as meninas Natália e Thaís foram vistas em outros lugares do país ou que outras pessoas tinham acesso à casa de Homem-Aranha e que uma outra pessoa poderia ter cometido os crimes, mas encerrou falando em tom mais forte aos jurados. Ele foi visto perto da casa das meninas no dia dos fatos. Depois de analisar o processo, a promotora ainda tenta convencer os jurados. Se o Homem-Aranha for solto, ele vai cometer outros crimes. Ele é frio e calculista. Depois de 1h30, a promotora Flávia pediu condenação da pena máxima para o Homem-Aranha, 60 anos em reclusão fechada, 30 pelo assassinato de Thaís e 30 pelo assassinato de Natália. Acreditava mais na justiça dos homens. Eu estou aqui pedindo para a justiça, que Deus faça justiça, que esse homem pague por que ele fez pelas meninas. Eu quero que ele tenha pena máxima. Cara a cara com o juiz, Homem-Aranha continua negando os crimes e afirma: não são verdadeiros os fatos da denúncia. Na época do crime, as meninas tinham 10 anos de idade. Homem-Aranha afirma que não conhecia as meninas e nem mesmo as famílias e não explica como Natália e Thaís foram enterradas no quintal de sua casa. Homem-Aranha também nega qualquer envolvimento com a morte de Josiane Cristóvão, terceira ossada encontrada no quintal de sua casa, e mantém a versão dada ao Supercanal quando foi preso. Homem-Aranha segue a tese da defesa, a negativa de autoria. A defensiva é única, mesmo porque essa tese que está sendo usada ela é incompatível com qualquer outra. É a tese da negativa de autoria. Ele vai simplesmente negar. Nós vamos apresentar fatos que ocorreram durante o processo, desde quando as meninas foram dadas por desaparecidas até o encontro das ossadas. Ocorreram muitos fatos que nos levam a crer na inocência do Geraldo. E rebate os argumentos colocados pela promotoria. O processo continua como nós sempre vimos, sem prova de autoria, sem a causa-mortes e sem a forma da morte. Não foi provada quem matou, como matou e de que as meninas morreram. Só foi encontrada a ossada e o que conseguiu se provar foi a materialidade. Agora, como aconteceu isso, a promotoria não conseguiu provar. No salão do júri, o defensor público, o Anderson Parreira, sempre se dirigindo somente aos jurados, defende o réu, afirmando que os indícios não comprovam que Homem-Aranha é o culpado e pede a absolvição de Geraldo Marcelino. O assistente Max explicou que Homem-Aranha já responde por 2 condenações, pela morte de Juliana Abdala e um estupro cometido em Caratinga no ano de 2002. Mas Homem-Aranha teria conseguido na justiça o regime semiaberto, poderia cumprir parte da pena em liberdade.
Caso ele seja absolvido neste julgamento, poderá ser libertado nos próximos dias. Ele está preso também preventivamente nesse processo da Thaís e da Natália. Ele já está em vias de conseguir, ele já está no regime semiaberto pelas outras condenações. E só não foi solto ainda, só não progrediu para o trabalho externo, por exemplo, passando para a prisão albergue, por força dessa prisão preventiva nesse processo. Em caso de absolvição hoje, ele já está em vias de conseguir o regime semiaberto com trabalho externo.